Você já amou alguém a ponto de sentir que uma parte de você ficou presa naquele amor? Mesmo depois que tudo acabou, algo dentro de você ainda repete silenciosamente o nome daquela pessoa, como se o coração não tivesse recebido a notícia do fim. Por que é tão difícil soltar o que dói? Por que a alma insiste em permanecer onde já não há retorno? O apego é uma prisão sutil. Ele não se anuncia, não chega com correntes nem algemas, mas vai se instalando nos espaços onde antes havia leveza. No início parece amor, parece cuidado, presença, entrega, mas aos poucos torna-se espera, medo, vazio. E quando percebemos, já estamos presas a uma lembrança, a uma imagem, a um tempo que já não existe mais. O corpo segue em frente, mas a alma fica morando no passado. O apego não nasce do amor, ele nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de nunca mais ser olhada com o mesmo carinho. Quando alguém toca nossas feridas, esse toque desperta algo antigo, uma carência que dormia escondida. A alma reconhece ali uma familiaridade, um fragmento do que acredita ser amor, e se apega. Mas o que ela busca, na verdade, é reconciliação com o próprio vazio. Há uma ferida invisível dentro de cada um de nós. Ela não foi aberta por quem partiu, mas revelada por essa partida. Antes de amar o outro, essa ferida já existia, silenciosa, esperando o momento em que o amor a traria à tona. E quando o outro se vai, é ela quem grita, é ela quem pede cura. O apego então não é o inimigo, é o mensageiro. Ele te mostra onde ainda há algo que precisa ser lembrado, acolhido, liberto. Mas quando a dor chega, é natural resistir. Tentamos entender, analisar, controlar. A mente quer respostas, o ego busca culpados, o coração só quer paz. É nesse instante que nasce o chamado espiritual, o convite para olhar o que dói sem tentar consertar, porque o que o amor não curou, o desapego pode transformar. A libertação começa quando você deixa de buscar o outro e começa a buscar a si. Quando entende que o que te prende não é a ausência dele, mas o que você acredita ter perdido junto. Não é o amor que dói, é a sensação de ter sido arrancada de si mesma. Por isso o processo de cura não é esquecer, é recordar. É lembrar que o amor que você sentiu não era do outro, era seu. E o que é seu, ninguém te tira. A ferida invisível é o ponto de encontro entre a dor e o despertar. Ela te faz parar, silenciar, olhar para dentro. No início, parece castigo. Depois revela-se como portal. Porque cada vez que você escolhe permanecer com essa dor sem fugir dela, algo dentro de você se reorganiza. O sofrimento vai cedendo espaço à compreensão. O que antes era perda começa a se transformar em aprendizado. O verdadeiro caminho não é apagar o que foi, mas permitir que tudo ganhe um novo significado. A ausência não precisa ser um vazio, pode se tornar espaço. O silêncio não precisa ser punição, pode ser oração. A ferida não precisa ser o fim, pode ser início. Quando você aceita sentir o que a alma quer mostrar, a energia aprisionada começa a se mover. E a dor que antes te mantinha presa começa a se dissolver. Talvez libertar-se não seja esquecer quem você amou, mas lembrar de quem você era antes de se perder nesse amor. Talvez não seja romper o vínculo, mas transformá-lo em bênção. E talvez, só talvez, esse apego tenha sido o modo que a vida encontrou de te conduzir de volta ao teu centro. A ferida invisível é, na verdade, um lembrete do quanto você é capaz de amar. E se conseguiu amar o outro com tanta intensidade, imagine o que pode acontecer quando essa força se voltar para você. Porque o que prende não é o amor, é o esquecimento de que você é o próprio amor. E é aqui que a cura começa. No instante em que você decide olhar para dentro e reconhecer que a dor que o apego trouxe não veio para te punir, mas para te despertar. Há um momento após o fim em que tudo parece suspenso, como se a vida tivesse parado no ar entre o que foi e o que ainda não é. As horas passam, os dias mudam, mas algo dentro de você continua imóvel, preso a um tempo que insiste em se repetir. É o espaço entre dois mundos.
o do amor que se foi e o da liberdade que ainda não chegou. Esse é o território do silêncio. Não o silêncio calmo da paz, mas o silêncio pesado das perguntas sem resposta. É o som abafado da ausência, o eco de uma voz que o coração ainda espera ouvir. Às vezes, você acorda acreditando que tudo foi apenas um sonho, e por um breve instante o mundo parece igual, até que o vazio lembra que não é. E então vem o peso, um peso que não está nos ombros, mas na alma. O silêncio entre dois mundos é um espaço sagrado. Ele parece castigo, mas é gestação. É o intervalo onde a alma começa a se reorganizar, mesmo que a mente ainda não perceba. A dor que você sente é o som daquilo que está se rompendo para dar lugar ao novo. É como se o universo estivesse te preparando para habitar uma nova frequência, mas para isso, tudo o que não vibra mais com essa verdade precisa ser dissolvido. Muitas vezes, esse silêncio é confundido com solidão, e é aqui que a alma mais sofre, porque tenta preencher o vazio com qualquer coisa que o substitua. Retorna a conversas antigas, revisita lembranças, busca respostas em mensagens, cria esperanças no que não volta. Mas nada preenche, porque o que falta não é o outro, é o sentido. E sentido não se encontra fora. A ausência tem um propósito. Ela é o convite do divino para que você se escute. Enquanto o amor estava vivo, sua energia fluía para fora, direcionada ao outro. Agora, ela retorna. É por isso que o silêncio dói, porque é a primeira vez que você se ouve de verdade. Sem distrações, sem ruído, sem enredo. É apenas você e o som da própria alma chamando de volta o que foi entregue. Nesse entrelugar, o tempo tem outro ritmo. Há dias em que parece haver progresso, e outros em que tudo volta a doer. É natural. O silêncio não é linear. Ele vem em ondas, em respiros, em fragmentos, e cada vez que você mergulha nele sem resistir, um pedaço da dor se dissolve. O sofrimento diminui quando deixa de ser negado. Mas o mais difícil é aceitar que o silêncio também é amor. O amor que o universo tem por você quando te impede de voltar ao que já não te cabe. É o cuidado invisível que corta o fio do passado para que você possa caminhar em direção ao que é verdadeiro. Esse silêncio que parece vazio está cheio de mensagens. Está cheio de ti. Talvez no início pareça impossível compreender. A mente pede explicações, o ego quer movimento, o coração busca consolo. Mas a alma só quer paz. E a paz não nasce de respostas, nasce de rendição. É preciso permitir-se habitar o silêncio até que ele se torne morada, até que a ausência do outro se transforme na tua presença plena. O silêncio entre dois mundos é o útero espiritual da transformação. É onde a dor amadurece e o amor próprio começa a se refazer. Cada lágrima que cai nesse espaço é semente. E com o tempo, um tempo que não pode ser apressado, tudo o que parecia fim se revela como início. Quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser refúgio, é sinal de que a alma está voltando ao corpo. Você começa a respirar diferente, a olhar diferente, a sentir diferente. Não porque esqueceu o amor, mas porque aprendeu a amar o que permanece. Você mesma. O silêncio entre dois mundos não é ausência. É reordenação. É o lugar onde a vida começa a sussurrar que, apesar de tudo, você ainda está viva, e que estar viva é, por si só, o primeiro milagre. Há lembranças que não morrem. Elas apenas mudam de forma, como o fogo que vira brasa, mas ainda queima por dentro. Você pode apagar as fotos, desfazer contatos, reorganizar a rotina. Mas basta um cheiro, uma música, uma frase, e o passado se acende dentro de você com a mesma intensidade de antes. É assim que a memória age quando o coração ainda está em cura. Ela não quer te torturar. Ela quer te lembrar do que precisa ser compreendido. A lembrança é uma presença invisível. Ela habita a mente, mas vive no corpo. Está nos gestos que você repete sem perceber, nos lugares que evita, nas emoções que surgem sem motivo aparente. Cada lembrança carrega energia.
E enquanto essa energia estiver presa ao que se foi, parte de você continuará ausente do presente. É por isso que às vezes você sente cansaço sem explicação, ou uma tristeza que aparece sem aviso. Não é fraqueza, é memória pedindo libertação. Mas há um equívoco comum no caminho espiritual: acreditar que curar é esquecer. Não é. Curar é integrar. É olhar para a lembrança e dizer: obrigada por ter me mostrado o que eu fui capaz de viver. É acolher o que ela desperta sem tentar empurrar para longe. A cura começa quando a memória deixa de ser uma ferida e passa a ser uma história. Quando você consegue lembrar sem sangrar. O problema é que, enquanto o apego ainda governa, a lembrança se torna moradia. Você visita o passado como quem visita um altar. Alimenta-o com pensamentos, com saudade, com esperança. E, sem perceber, mantém o vínculo energético vivo. É como manter acesa uma vela em frente a uma porta que já deveria estar fechada. A chama consome o oxigênio e o ambiente fica sem ar. Por isso, é necessário aprender a respirar novamente dentro da própria vida. Entender que a lembrança não é um castigo, é uma mestra. Ela vem para te mostrar onde a energia ainda não foi devolvida ao fluxo natural. Quando você se apega a uma lembrança, tenta congelar um instante no tempo. Mas o tempo, por natureza, é movimento. E resistir ao movimento é resistir à vida. As memórias mais fortes costumam estar ligadas a emoções não resolvidas. Amor, culpa, medo, arrependimento. Cada uma delas é uma frequência. E toda frequência busca a harmonia. Por isso, o passado continua voltando. Ele quer ser transmutado, quer se alinhar à consciência que você é agora. O que foi vivido pertence a uma versão antiga de você. O que permanece é o aprendizado, a vibração que amadureceu, o amor que se refinou. Às vezes, a lembrança retorna para te mostrar que você não é mais a mesma pessoa que sofreu. Que hoje, se o mesmo acontecesse, você escolheria diferente. Isso é cura. Não apagar o passado, mas reconhecer o quanto cresceu além dele. E quando isso acontece, o vínculo perde força. A energia volta a circular, e o que antes te prendia se transforma em sabedoria. Você não precisa lutar contra a lembrança. Precisa apenas mudar a forma como a olha. Deixe que ela exista, mas não como prisão. Deixe que seja como uma carta guardada, que pode ser relida com ternura, sem o peso de reviver a dor. Porque nada realmente se perde. Tudo se transforma quando a consciência desperta. Cada lembrança guarda uma chave, e cada chave abre uma parte de você que ainda estava fechada. Quando você aceita isso, o passado deixa de te puxar para trás e começa a te empurrar para dentro. Ele se torna força, não fardo. Há um instante em que a lembrança finalmente respira em paz. É quando o coração entende que não precisa apagar nada para seguir, precisa apenas iluminar. Tudo o que um dia doeu foi o que te fez sentir. E sentir é a prova de que a alma ainda está viva. E quando a lembrança deixa de te ferir e passa apenas a existir, silenciosa, é sinal de que o amor que antes estava preso a alguém agora começa a voltar para casa. O amor tem um dom misterioso. Ele sempre nos revela a nós mesmos. Mesmo quando acreditamos estar olhando o outro, o que enxergamos, na verdade, é o reflexo do que existe ou do que falta dentro de nós. Todo encontro é um espelho. E todo espelho, mais cedo ou mais tarde, mostra o que a alma ainda não teve coragem de ver. Quando você se apaixonou, algo dentro de você se reconheceu naquele olhar. Foi como se uma parte esquecida tivesse, enfim, encontrado abrigo. O outro parecia o lar, o porto, a calma. Mas, na verdade, ele era o reflexo da tua própria essência pedindo para ser lembrada. O amor é o espelho mais nítido da alma, e é por isso que ele também fere, porque revela o que estava escondido. Enquanto o amor floresce, o reflexo é doce. Você se sente viva, plena, suficiente. Mas quando o amor se desfaz, o espelho se quebra, e as partes refletidas se espalham em 1000 fragmentos. Cada pedaço mostra uma versão de você,
uma insegurança, um medo, uma dependência, uma crença. É nesse momento que a alma se vê nua diante da verdade. E é aí que começa o processo de libertação. O outro nunca veio te completar. Veio te mostrar onde você ainda acreditava ser incompleta. Veio acender a luz em lugares que estavam esquecidos. Às vezes, esse reflexo é suave, cheio de ternura. Outras vezes é duro, quase insuportável. Mas em ambos os casos o propósito é o mesmo: despertar. O amor é o espelho mais honesto que existe, porque não mente. Ele devolve exatamente o que você projeta. Se dentro de você há medo, o reflexo mostrará perda. Se há carência, mostrará ausência. Se há autonegação, mostrará rejeição. O espelho apenas devolve a vibração que você emite, e o que dói é perceber que muito do sofrimento que o outro causou é, na verdade, um eco daquilo que você ainda não curou. Mas essa consciência não deve vir com culpa, e sim com compaixão, porque reconhecer-se nas próprias feridas é o primeiro passo para deixá-las ir. Quando você entende que o outro foi apenas o reflexo, o ressentimento perde sentido, a raiva se dissolve, e a dor começa a se transformar em aprendizado. Muitos vínculos se tornam prisões porque confundimos espelho com destino. Acreditamos que o reflexo é a verdade final, quando na verdade ele é apenas um chamado para retornar à origem. O amor não veio para te definir, veio para te mostrar o que dentro de você ainda busca ser amado. É por isso que toda perda é no fundo uma revelação. A liberdade nasce quando você para de culpar o espelho pelo que vê, quando deixa de tentar consertar o reflexo e começa a cuidar do rosto que se reflete, quando entende que o amor do outro não era um empréstimo, era um lembrete. Ele te mostrou o quanto você é capaz de sentir, mas agora te convida a dirigir esse sentimento para dentro. Olhar o espelho que o amor deixou é um ato de coragem espiritual, porque significa encarar não apenas o que foi bonito, mas também o que foi negado. É reconhecer que parte do amor que você deu nasceu de um desejo de ser escolhida, validada, vista, e ainda assim, tudo isso também era amor. Apenas um amor que ainda aprendia a amadurecer. Quando a alma se vê com sinceridade, algo muda. O reflexo deixa de ser ameaça e se torna guia. O espelho se transforma em portal. E o que antes parecia fracasso, revela-se como iniciação. O amor que você viveu não foi em vão. Foi o espelho que a vida usou para te mostrar que a sua luz não depende do olhar de ninguém. Há um instante em que você percebe que o outro nunca foi o espelho. Você é. Sempre foi. E é nesse instante que o apego começa a se desfazer, porque a alma entende que o amor que o outro despertou não era dele, era teu, esperando ser reconhecido. E quando essa verdade se revela, o espelho já não fere, ele ilumina. Às vezes, acreditamos que queremos nos libertar da dor, mas lá no fundo, uma parte de nós ainda se alimenta dela. É um pacto silencioso, inconsciente, quase sagrado, firmado sem perceber com o sofrimento que conhecemos bem demais, porque a dor, por mais que doa, é familiar. E tudo o que é familiar, de algum modo, nos dá uma falsa sensação de segurança. Depois que o amor termina, o coração cria uma narrativa para justificar o que aconteceu. Revive cenas, repete diálogos, procura erros, cria hipóteses. Essa repetição constante parece uma busca por respostas, mas é, na verdade, uma tentativa da mente de continuar sentindo o vínculo. Sofrer se torna a única forma de ainda estar conectada. A ausência dói, mas o sofrimento mantém viva a ilusão de presença. O apego à dor é um hábito energético. Ele mantém o coração em estado de espera, como se, ao sentir intensamente, fosse possível trazer de volta o que se foi. É por isso que às vezes, mesmo depois de prometer a si mesma que vai seguir em frente, você volta. Volta nas lembranças, nas comparações, nas perguntas sem fim. Porque o ego tem medo do vazio que virá quando finalmente soltar. Mas o vazio não é inimigo. Ele é o espaço onde a alma renasce. Só que para alcançá-lo,
É preciso romper o pacto invisível com o sofrimento. E romper esse pacto é um ato de coragem. Significa reconhecer que a dor te serviu, e agora já não serve mais. Que ela foi uma ponte, não um lar. A mente cria laços com o sofrimento como forma de controle. Enquanto a dor está presente, tudo parece previsível. Você sabe onde dói, sabe o que esperar. O desconhecido assusta mais do que o sofrimento conhecido, mas a alma não busca controle. A alma busca liberdade, e liberdade sempre exige confiança. Há um instante em que o coração precisa decidir se quer continuar revivendo a história ou começar a escrever outra. É aqui que o sofrimento se transforma em escolha. Você pode continuar alimentando o mesmo enredo, repetindo as mesmas emoções, ou pode olhar para a dor e dizer: eu te vejo, eu te agradeço, mas agora eu te liberto. Romper com a dor não é negar o que aconteceu, é interromper o ciclo de identificação com o papel de quem foi ferida. Porque enquanto você se define pela dor, ela precisa continuar existindo para sustentar essa identidade. Mas quando você se reconhece como consciência, não como vítima, o sofrimento perde o sentido. Ele deixa de ser casa e volta a ser passagem. Muitas vezes, o que nos prende não é o amor, é o apego à história que criamos em torno dele. É o apego à intensidade, ao drama, à narrativa de quem sofreu muito e por isso se sente especial na dor. Esse apego é sutil e poderoso. É ele que impede o coração de abrir espaço para o novo. Libertar-se da dor não é esquecer o que foi vivido. É retirar a energia que ainda alimenta a repetição. É aprender a observar o sofrimento sem se tornar ele. Quando você consegue ver a dor sem se confundir com ela, algo se quebra. O pacto se desfaz. O corpo relaxa. A respiração muda. E a alma, que antes estava aprisionada em um ciclo de resistência, começa a respirar liberdade. Há um ponto na jornada em que você percebe que a dor cumpriu sua função. Ela te fez sentir, te fez crescer, te fez acordar. Mas agora, o amor precisa ocupar o lugar dela. A dor foi o professor. O amor é o diploma. É o momento em que a alma entende que não precisa mais provar nada ao passado. Precisa apenas se permitir existir em paz. E é quando você escolhe conscientemente soltar a dor, que o universo responde com leveza. Porque o sofrimento é uma frequência, e o amor, quando encontra espaço, vibra mais alto. A libertação não acontece de repente. Ela se constrói a cada escolha, a cada respiração, a cada instante em que você diz a si mesma: eu não sou mais o que doeu, eu sou o que aprendeu. Perdoar é um dos atos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da alma. Muitos acreditam que o perdão é um gesto dirigido ao outro, mas o verdadeiro perdão é sempre um retorno a si. É uma alquimia silenciosa, um processo invisível em que a dor é transformada em sabedoria e a mágoa em liberdade. Não acontece em palavras, mas em vibração. No início, o coração resiste, porque perdoar parece injusto. Parece abrir mão da razão, do direito de se sentir ferida, do reconhecimento de que o que aconteceu foi doloroso. Mas o perdão não nega a dor. Ele a acolhe, não apaga a memória, mas a purifica. É o momento em que a alma decide que carregar o peso já não faz sentido. O verdadeiro perdão nasce quando o sofrimento começa a cansar. Quando você percebe que a raiva não devolve o que foi perdido, nem protege o que restou. A raiva é uma chama que consome, e quanto mais se tenta controlá-la, mais ela se espalha. O perdão, por outro lado, é o sopro que apaga o fogo sem apagar a lembrança do calor. Ele não destrói o passado, mas o transforma em luz. Perdoar não é reconciliar-se com o outro. É reconciliar-se com o que você sentiu. É olhar para o passado e dizer: eu não sabia o que sei agora. É reconhecer que, naquele momento, você agiu com o nível de consciência que tinha, e o outro também. Que ambos foram instrumentos de algo maior, um encontro necessário para a expansão da alma. Essa compreensão não vem da mente.
Ela nasce do coração quando o ego finalmente se cala. Por isso, o perdão é silencioso. Ele não precisa de testemunhas, não precisa de gestos, não precisa de declarações. Ele acontece em silêncio porque é entre você e o divino. É quando você entrega ao universo aquilo que já não quer carregar. Há dores que só se dissolvem quando você decide não mais recontá-las. Cada vez que revive a história, você reforça o vínculo energético com ela. Mas quando o perdão chega, o enredo se desfaz. O fato continua existindo, mas perde o poder de te ferir. O passado permanece, mas deixa de vibrar dentro de você. Perdoar é um ato de soberania espiritual. É dizer, eu escolho não mais ser definida pela dor. É abrir espaço dentro de si para que algo novo floresça. É o instante em que a alma entende que o perdão não é um presente que se dá ao outro, é uma libertação que se concede a si mesma. Às vezes, esse processo é lento. Há memórias que pedem tempo, há feridas que ainda ardem. E está tudo certo. O perdão não precisa ser imediato. Ele amadurece como uma semente que cresce no escuro. E quando brota, a alma sente. Sente leveza, sente espaço, sente paz. O perdão é alquimia, porque transforma o chumbo da dor em ouro de consciência. É o momento em que tudo o que antes parecia perda se revela como ensinamento. Aquele que te feriu se torna o espelho que te libertou. A história que te quebrou se torna o chão onde a tua força nasceu. Perdoar não é esquecer o que foi feito, é lembrar sem dor, é conseguir revisitar o passado sem se perder nele, é olhar para tudo o que aconteceu e perceber que, no fundo, a vida nunca errou, apenas te ensinou através das formas que você mais resistia a aceitar. E quando o perdão finalmente acontece, algo dentro de você se aquieta. O coração deixa de pulsar com ressentimento e começa a pulsar com gratidão. A energia muda. A alma respira. É como se uma névoa antiga se dissipasse e, pela primeira vez, você enxergasse o que sempre esteve ali, a sua própria luz. O perdão é o ponto em que o sofrimento se converte em sabedoria. E a sabedoria é o início da paz. Quando você perdoa, não está dizendo que foi certo o que aconteceu. Está dizendo que escolhe não mais carregar o erro dentro de si. Porque o perdão não é um favor. É uma forma de libertação. E quem perdoa, renasce. Há um momento após a dor em que a alma começa a chamar o corpo de volta. É sutil, quase imperceptível, mas você sente. O coração, antes disperso em lembranças, começa a pulsar diferente. A energia que antes fluía para fora, alimentando o passado e o outro, começa a retornar. Esse é o instante em que o espírito volta a habitar o corpo. Durante o apego, grande parte da sua vitalidade fica presa em memórias. Cada pensamento sobre o que foi, cada tentativa de entender, cada emoção reprimida, drena força. A mente viaja constantemente entre o que poderia ter sido e o que ainda deseja que seja. E o corpo, silenciosamente, paga o preço. Tensão, insônia, ansiedade, cansaço inexplicável. São sinais de que a alma está longe, tentando resolver o que o corpo já deveria ter deixado ir. Mas o corpo é o templo do agora. Ele não vive no passado, nem projeta o futuro. Ele é presença pura. Quando você volta para o corpo, volta para o momento. E o momento presente é o único lugar onde a cura pode realmente acontecer. A primeira forma de trazer essa energia de volta é respirar. Não uma respiração qualquer, mas aquela que te ancora. Inspirar conscientemente é dizer à vida: eu estou aqui. Expirar é liberar o que não serve mais. Cada respiração é uma ponte entre o invisível e o concreto, entre o espírito e a matéria. O retorno da energia ao corpo é o renascimento do sentir. Depois de tanto tempo anestesiada, a alma volta a perceber o vento na pele, o calor do sol, o som das pequenas coisas. Você começa a notar o sabor da comida, a textura da água nas mãos, o ritmo do próprio andar. É nesses detalhes simples que o divino se revela de novo. E é ali, na vida cotidiana,
que o amor próprio começa a florescer. É comum que, ao voltar ao corpo, as emoções reprimidas apareçam. A raiva que foi contida, o choro que foi evitado, a saudade que foi negada, tudo vem à tona, como ondas que precisam ser liberadas. Não lute contra isso. O corpo não está te punindo, está te purificando. Cada lágrima é uma liberação energética, cada tremor, um nó se desfazendo. Cada respiração profunda é a alma recuperando o território. Quando a energia retorna, algo muda na percepção. A mente, que antes era labirinto, começa a se acalmar. O corpo se torna um instrumento de consciência. Você sente quando algo não vibra bem, quando um pensamento te afasta do centro, quando um ambiente te pesa. Isso é sensibilidade espiritual. O corpo servindo a alma como bússola. O retorno da energia ao corpo também é o momento de restabelecer o cuidado, alimentar-se com amor, dormir com presença, tocar a própria pele como quem abençoa. Esses gestos simples não são vaidade, são rituais de reconexão. O corpo que antes foi negligenciado, agora é reconhecido como parte sagrada do todo. Ele não é a prisão da alma, é o altar onde o espírito se expressa. Quando o corpo e a alma voltam a se alinhar, a vida se reorganiza. A intuição fica mais clara, o olhar mais sereno, o coração mais firme. O passado deixa de ser um peso, porque a energia que o sustentava já foi reintegrada. Você se torna inteira de novo, não por ter apagado a história, mas por ter recolhido de volta tudo o que havia sido entregue sem consciência. O retorno da energia ao corpo é o ponto em que o sofrimento se dissolve em presença. Nada mais precisa ser entendido, apenas sentido. A dor que um dia te paralisou agora se transforma em movimento. A ausência do outro se converte em presença de si. E então, pela primeira vez, a alma repousa. Não porque tudo se resolveu, mas porque ela finalmente voltou para casa, dentro de você. Há um instante em que a dor cessa de gritar, e o que fica é um leve sussurro, um chamado quase imperceptível, pedindo que você se olhe com novos olhos. É o início da reconstrução do amor próprio, o momento em que a alma, depois de atravessar o deserto do apego, começa a lembrar quem é. Durante muito tempo, o amor foi sinônimo de entrega total. Você acreditou que amar era dar tudo, mesmo quando o corpo pedia pausa, mesmo quando o coração pedia ar. Esqueceu-se de si em nome de um sentimento que parecia mais nobre quanto mais doía. Mas o amor que exige a tua anulação não é amor. É carência disfarçada de devoção. É medo de perder travestido de entrega. Reconstruir o amor próprio não é erguer muralhas. É reconstruir a casa por dentro. É olhar para cada espaço do ser que foi abandonado e habitá-lo de novo. É limpar as janelas da alma para que a luz volte a entrar. O amor próprio é o retorno da consciência à própria morada. É a lembrança de que você é o lar que tanto procurava no outro. No início, essa reconstrução é frágil. Como um vaso colado depois da quebra, ainda parece instável, insegura. Mas é nesse estado que o amor verdadeiro começa a nascer. O amor próprio não é uma afirmação, é um cultivo. Não surge de frases positivas, mas de gestos silenciosos, de dormir quando o corpo pede, de dizer não sem culpa, de não se culpar por sentir falta. O amor próprio é o antídoto do apego, porque devolve à alma o poder de escolha. Ele ensina que você pode amar profundamente sem se perder, que pode cuidar sem se anular, que pode sentir sem se abandonar. É um amor que não exige nada para existir. Ele simplesmente flui, porque nasce do reconhecimento da própria essência. À medida que esse amor se fortalece, a solidão começa a mudar de forma. O vazio que antes assustava se torna espaço fértil. O silêncio que antes doía passa a ser abrigo. E o que antes era carência se transforma em paz. Quando você aprende a se bastar, o amor deixa de ser necessidade e se torna expansão. Reconstruir o amor próprio é reescrever o próprio valor. É entender que você não é definida pelo amor que recebeu, mas pelo amor que escolhe dar, inclusive a si mesma.
É deixar de mendigar migalhas emocionais e começar a oferecer banquetes internos. É não se contentar com metades porque agora você sabe que é inteira. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Às vezes, o coração ainda se confunde, ainda sente falta, ainda se pergunta se fez o certo. Mas é justamente nessas recaídas que o amor próprio se consolida. Porque cada vez que você se escolhe de novo, reforça a mensagem ao universo: eu sou suficiente. E o universo responde. As situações começam a mudar. As conexões ganham outro tom. Você passa a atrair pessoas que refletem a sua nova vibração, não a antiga. Porque o amor próprio não grita, mas sua energia é inconfundível. Ela diz, sem palavras: eu não estou aqui para preencher vazios, estou aqui para compartilhar plenitude. Há um poder silencioso em se escolher. É o poder de quebrar ciclos, de encerrar padrões, de libertar gerações. O amor próprio é o maior ato de fé que uma alma pode viver. Acreditar que o divino habita em si e que esse amor é fonte inesgotável. E quando esse amor floresce, você entende que nunca esteve sozinha. Que o amor que buscava em tantos rostos sempre foi o reflexo do amor que esperava ser visto dentro de você. Reconstruir o amor próprio é voltar ao centro do próprio coração e encontrar ali a presença mais fiel e constante, a sua. E nesse reencontro, o amor deixa de ser busca. Ele se torna estado. Chega um momento na jornada em que a dor já não assusta. Ela continua existindo, mas muda de cor. Deixa de ser ferida e se transforma em cicatriz. E a cicatriz é um símbolo de cura. É o corpo dizendo: eu sobrevivi. Nesse instante, a alma começa a entender que tudo o que doeu também foi sagrado. Que o sofrimento, mesmo indesejado, foi o portal que a trouxe até aqui. A gratidão que nasce depois da dor é diferente daquela ensinada em livros ou palestras. Não é a gratidão superficial, de quem repete frases positivas enquanto ainda sangra. É uma gratidão silenciosa, amadurecida pelo tempo. É o tipo de gratidão que não precisa de explicações, porque brota do reconhecimento de que cada lágrima teve propósito. A alma, ao agradecer o que doeu, não está dizendo que foi justo ou que foi fácil. Ela está dizendo que entendeu, que por trás da perda havia lição, que dentro da solidão havia autoconhecimento, que atrás do medo havia fé. O que antes parecia castigo revela-se como cura disfarçada. E quando a consciência chega a esse ponto, a alma expande. É impossível despertar sem atravessar a dor. O sofrimento é o fogo alquímico que queima o que é falso, para revelar o que é verdadeiro. Agradecer o que doeu é reconhecer o papel desse fogo, é dizer: obrigada por me lapidar. A dor depura, refina, simplifica. Faz cair máscaras, faz ruir certezas, faz brotar autenticidade. Depois dela, nada mais é vivido pela metade. A gratidão é a etapa final do perdão. Enquanto o perdão liberta o passado, a gratidão o transforma em luz. É quando você consegue olhar para a história com ternura e ver, não a perda, mas a entrega que foi possível. Não a ausência, mas o quanto você foi capaz de amar. E isso muda tudo, porque no fundo a vida sempre recompensa o amor, mesmo quando o resultado não é o que se esperava. Agradecer o que doeu é o ponto em que a alma para de resistir à própria história. É o instante em que ela reconhece que o que parecia ruína era, na verdade, terreno fértil. Que o que parecia fim era recomeço. Que o que parecia queda era passagem. É o momento em que você entende que nada foi em vão. Há uma sabedoria profunda em aceitar que o sofrimento também tem seu lugar no caminho da alma. Ele não vem para te punir, vem para te refinar. Sem ele, a empatia não floresce, a compaixão não amadurece, a fé não se aprofunda. É a dor que transforma o conhecimento em sabedoria e a experiência em consciência. E então, um dia, você acorda e percebe que não há mais raiva, nem peso, nem mágoa. Só uma leveza estranha, uma quietude nova. Você não esqueceu o que aconteceu.
apenas não carrega mais a dor junto. Essa é a verdadeira gratidão, aquela que vem quando o coração em paz pode dizer foi necessário. A alma grata não nega o que sofreu, mas honra o que aprendeu. E quanto mais gratidão há, mais espaço se abre para o amor. Porque a gratidão é a linguagem vibracional do amor em sua forma mais pura. Ela diz ao universo: eu confio, mesmo quando não entendo. É assim que a vida muda de tom. Quando você agradece o que doeu, o sofrimento deixa de ser lembrança e se torna sabedoria viva. A alma compreende que toda dor carrega um código de despertar. E que tudo o que foi perdido era, na verdade, o que impedia o novo de nascer. Agradecer o que doeu é o último estágio da cura. É quando a alma, cansada de lutar, se ajoelha diante da própria história e diz: eu aceito. E nesse instante tudo se alinha. A vida respira junto com você. A ferida que antes separava, agora une. A dor, que antes te paralisava, agora te guia. E o passado, que antes pesava, agora ilumina o caminho à frente. Quando a alma atravessa o deserto da dor, o silêncio das perdas e o espelho das próprias feridas, algo muda para sempre. O amor deixa de ser busca e se torna presença. O apego se desfaz, não porque a memória desaparece, mas porque a consciência desperta. E o que antes era dor, se revela como o caminho de volta ao amor essencial. Aquele que não depende de ninguém, porque nasce do próprio ser. O amor essencial não é um sentimento passageiro. É o estado natural da alma quando ela está inteira. Ele não vem do outro, não pede retorno, não exige garantias. Ele simplesmente é. O amor essencial é a lembrança de quem você sempre foi antes das feridas, antes das carências, antes das histórias. É o ponto mais silencioso dentro de você, onde nada falta e nada sobra. Para chegar até ele, foi preciso desaprender muito, desfazer ilusões sobre o que é amar, soltar ideias sobre o que deveria ter sido, liberar o controle sobre como a vida deveria fluir. O amor essencial só floresce onde há rendição. Ele não entra pela força, ele se manifesta quando a alma se entrega. Quando você o sente, percebe que o amor nunca foi perdido. Ele apenas estava encoberto por camadas de medo, expectativa e dor. O que doía não era a ausência do amor, era a resistência em voltar a senti-lo dentro de si. E quando essa resistência cessa, o coração se abre novamente. Não para o outro, mas para o todo. Esse amor é simples. Ele não dramatiza, não compara, não suplica. Ele apenas observa, acolhe e permanece. Ele se expressa em pequenos gestos, no toque leve sobre o próprio peito, no olhar que agradece, na respiração que se entrega. É o amor que não precisa de história para existir. É o amor que reconhece o divino em tudo. Ao reencontrar esse estado, você entende que tudo o que viveu foi apenas o caminho de volta para cá. As dores, os apegos, as perdas, todos foram mestres disfarçados. Cada um te ensinou algo sobre a diferença entre amar e se perder, entre depender e se entregar, entre querer e permitir. O amor essencial não é o que se busca fora, é o que se revela dentro quando o medo se cala. Quando a alma retorna a esse amor, a vida muda de vibração. Você começa a enxergar beleza onde antes via ausência, leveza onde antes havia peso. As pessoas continuam vindo e indo, mas o centro permanece firme, porque o amor essencial não se abala com a mudança. Ele é a própria mudança vista com os olhos da eternidade. É nesse ponto que o ciclo do apego se encerra, não por esquecimento, mas por transcendência. A alma compreende que não há nada a reter, porque nada se perde, que o amor que partiu apenas mudou de forma, que tudo o que verdadeiramente amou ainda existe, agora como energia, como lembrança luminosa, como sabedoria viva. E então, um novo tipo de paz começa a habitar o peito. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não teme o futuro, que não se apressa para curar o passado.
é a paz de quem voltou ao lar interior. A paz de quem descobriu que amar não é sobre possuir, é sobre ser. O retorno ao amor essencial é o ápice da libertação. É quando você finalmente compreende que a alma nunca quis prender o outro. Ela só queria aprender a se lembrar de si. E ao se lembrar, tudo volta ao seu lugar. A dor se dissolve em luz. A ausência se transforma em presença. A história se encerra com gratidão. E nesse silêncio pleno, o coração pronuncia a única verdade que resta. O amor nunca me deixou. Eu é que precisei me perder para encontrá-lo de novo. Nada do que foi amor se perde. Ele apenas muda de forma, até que você o reconheça em si. Agora respire. Sinta o espaço silencioso que ficou dentro de você depois dessa travessia. Perceba que há paz onde antes havia urgência e luz onde antes havia peso. Você chegou, não porque tudo foi resolvido, mas porque tudo foi sentido. A alma não se liberta quando o tempo passa. Ela se liberta quando o amor amadurece. E hoje, o amor que vive em você é diferente. Mais consciente, mais tranquilo, mais verdadeiro. Ele não precisa provar nada. Ele apenas existe como o sol que continua brilhando mesmo quando o céu está nublado. A dor cumpriu seu papel. Ela te quebrou apenas o suficiente para te abrir. E agora, com as mãos vazias e o coração pleno, você está pronta para recomeçar. Não para amar como antes, mas para amar a partir de outro lugar, o centro. Esse é o ponto onde o amor próprio, a fé e a presença se encontram. Talvez ainda exista saudade. Ela não é inimiga. A saudade é o fio invisível que te lembra que um dia você foi capaz de amar. E é justamente esse amor que agora volta para você, transformado em sabedoria. Quando a alma desperta, ela entende que o verdadeiro amor nunca foi sobre nós. Foi sempre sobre o eu que aprende a reconhecer o divino em tudo o que passa. E quando o divino é reconhecido, nada se perde, tudo se transforma. Então, antes de sair desse vídeo, feche os olhos por um instante. Agradeça. Agradeça ao que veio, ao que ficou, ao que partiu e ao que está nascendo agora dentro de você. Porque tudo fez parte da mesma lição. Aprender a amar sem se abandonar. Que esse amor novo, silencioso, maduro, inteiro, te acompanhe onde quer que vá. E que, quando o mundo tentar te puxar de volta para a dor, você se lembre de respirar e voltar para o centro. É lá que o amor mora. É lá que você sempre esteve. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com quem também precisa lembrar que libertar-se é, na verdade, uma forma mais alta de amar. E siga caminhando com leveza, porque o caminho da alma nunca termina, apenas se expande.